Revisão da vida toda, mudou tudo no STF. Finalmente a notícia que nós esperávamos. A postura do ministro Barroso, presidente do STF, em adiar o julgamento da revisão da vida toda está gerando desconforto entre os próprios ministros. Era isso que a gente precisava. Por quê? Porque, afinal de contas, são os próprios ministros que irão julgar os embargos de declaração. Vocês sabem o que está acontecendo, quer retornar para o STJ, quer limitar atrasado, quer julgar do jeito que está. O que a gente mais precisava era esse desconforto, era a atitude dos ministros que não concordam com a postura do Barroso. Agora sim, pessoal. Primeiro de tudo, você precisa saber, o WhatsApp 44 não me pertence mais, pessoal. Não estou mais com o Dr. Diego, mas se você quiser contratar realmente o professor Nakamura, me contratar, advogado há mais de 12 anos, estou iniciando essa nova jornada e vocês sabem, né, advogado há 12 anos, sem nenhuma reclamação ou advertência na OAB e com uma condição especial nesse primeiro mês para quem embarcar comigo nessa nova caminhada. Entre em contato no WhatsApp, que aí você já vai receber essas informações. Pessoal, então vamos aqui ao que interessa, direto então do Estadão, tá? O blog do Fausto Macedo e escrito pelo Diogo Alves. Então, dando totais créditos aqui, inclusive recomendo a leitura, tá certo, pessoal? Revisão da vida toda e o desconforto no STF. Hipermetropia, doença oftalmológica que impede o portador de enxergar de perto ou focalizar objetos próximos, ou conivência. Como vastamente noticiado pela mídia, o presidente do STF vem usando de manobras de plenário para adiar e retardar o julgamento da revisão da vida toda. E isso supostamente vem ocorrendo pela preocupação do mesmo com consequências econômicas das decisões da corte, sobrepondo a questão econômica a direitos sociais e constitucionais fundamentais de idosos, direitos que cabe ao mesmo STF preservar. Tal situação vem causando desconforto até mesmo entre seus pares, ministros do STF, os quais nos bastidores, a maioria vem trazendo em debates internos da corte o contrassenso de toda essa preocupação econômica com o dinheiro do executivo realizada pelo ministro Barroso, atribuição que não lhe pertence, enquanto o presidente Lula anuncia diversos benefícios assistenciais de caráter eleitoreiro com única intenção de fidelizar os beneficiários ao voto. Agora, um comentário meu. Pessoal, primeiro então, já temos a maioria do STF contra essa postura do Barroso e também essa atribuição do Barroso, não é ele que decide o orçamento público, para onde que vai o dinheiro. Ele é o presidente do quê, pessoal? Do STF, não é? Ele não é o presidente do Poder Judiciário. O presidente da República é o chefe do Poder Executivo, é ele que decide. Então, assim, essa interferência está incomodando, pessoal. Tal desconforto na corte se deu por conta de que, na quarta-feira do 6 de março, o presidente Lula apresentou a criação da proposta do Vale Carne de R$ 35 para quem recebe Bolsa Família. Para não estender muito, atualmente existem 21 milhões de famílias beneficiárias do Bolsa Família por mês. Em uma conta rápida, chegamos a um impacto de 12 bilhões de reais por ano com esse benefício. Lembrando, pessoal, ninguém é contra você ajudar os mais pobres. O que a gente está falando é o contrassenso de, do nada, ninguém nem tinha comentado nada, já liberou aí 12 bilhões de reais por ano para o Vale Carne. E aí, a revisão da vida toda, que é um julgamento que já foi julgado de forma procedente e milhares de aposentados aí passando fome, tendo o seu direito negado. Aí é esse o contrassenso. A gente não está falando para tirar o direito de quem está recebendo o Bolsa Família. A gente está falando para respeitar a decisão do STF e cumpri-la, principalmente. Tá certo, pessoal? Vamos entender também isso aí. Ninguém está falando mal para que o pobre tem que morrer de fome. Não é nada disso. Você está passando fome, você sabe a situação. E aí, uma hora para arrecadar voto, aí tem dinheiro, né? Aí quando é para pagar os aposentados, que voto acima de 70 anos é facultativo, aí não tem dinheiro? Ah, pelo amor de Deus.
tal projeto vem seguido do já aprovado programa Pé de Meia, onde o governo, além de custear a educação gratuita, pagar o Bolsa Família, ainda dará auxílio a estudantes de baixa renda matriculados na rede pública e que pertençam a famílias inscritas no CadÚnico, no valor de R$ 200 mensais, o que custará 20 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Mais uma verba liberada do nada. Aí quer me falar que não tem dinheiro para pagar a revisão da vida toda? Que no máximo, segundo estudos, no máximo daria 18 bilhões de reais em 10 anos? Ah, pelo amor de Deus, né, pessoal? Em contrabalança aos gastos eleitoreiros acima mencionados, o governo, por meio da AGU e do Ministério do Planejamento, tentam pressionar o STF a revogar o mérito da ação, trazendo dados criminosos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na mídia, verdadeiras fake news, tão combatidas pelo STF. A União, de forma criminosa, através do Ministério do Planejamento, com informações obtidas da Procuradoria, inseriu estimativa de impacto de 480 bilhões de reais referente a tal processo, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, referente a tal ação. O INSS alegou no processo, antes de sofrer a derrota na corte, que o custo seria de 46 bilhões de reais em 10 anos, a primeira nota técnica, né? Contrariando estudos de especialistas renomados em economia, com o título Parecer de Análise Econômica do Direito, Revisão da Vida Toda. Esse sim é um parecer sério. Olha só quem que fez esse parecer. Eu estava na frente do STF quando eu mostrei para vocês esse estudo. O economista Cristiano Rosa de Carvalho, professor de Direito Tributário na USP, pós-doutorado em Economia. Marcelo Justus, professor de Economia no Unicamp e doutor em Economia. Patrícia Arantes Medeiros, mestranda em Direito, Justiça e Impacto na Economia. Thomas Conte, doutor em Economia, professor no INSPER, sobre esse custo da ação. Esse parecer demonstra a insuficiência, contradição e omissão de dados, contrapondo todos os itens, demonstrando que não refletem a realidade. Esses profissionais, pessoal, gabaritados, eles chegaram em um custo estimado de 4 bilhões de reais em 10 anos. Então, só o auxílio carne, 12 bilhões só em 2024. Só esse outro auxílio estudante, 20 bilhões de reais. Então, a gente não está criticando os outros auxílios. A gente está criticando a hipocrisia de falar que não tem dinheiro, tá? Vamos entender também isso aí, pessoal. É um absurdo, né? O presidente da República, não tem dinheiro para revisão da vida toda. Não tem dinheiro para revisão da vida toda. Os aposentados. Que é isso, gente? A cada derrota que o governo sofre nas cortes do país, ele aumenta o custo em 100 vezes do valor real. A pergunta que fica é, quem irá representar pelo crime previsto no artigo 287-A do Código Penal? Divulgar informação ou notícia que sabe ser falsa e que possa modificar ou desvirtuar a verdade com relação à saúde, segurança pública, economia ou processo eleitoral ou que afetem interesse público relevante. As pessoas que divulgaram esse impacto econômico na LDO é uma lei de diretrizes orçamentárias com a única finalidade de oportunizar a mudança de votos no STF. Difícil, né, pessoal? É de conhecimento de todos que o ministro Barroso não é adepto à tese, mas o mesmo faz parte de um colegiado de ministros chamado STF. Ele não está sozinho e, por maioria, venceu o ministro Barroso quanto ao mérito da tese. Fica a pergunta, qual o real objetivo do presidente do STF ao se fingir de cego frente à escancarada manipulação de dados do governo para reverter o julgamento? Seria ego? Vaidade? Pois preocupação econômica não é, já que se fosse, poderia intervir no assistencialismo desenfreado com objetivo eleitoral que o presidente Lula vem construindo aos olhos de todos. Aos idosos que tudo isso assistem, após terem contribuições de seguro previdenciário confiscadas e finalmente obtiveram justiça, resta a esperança e confiança no colegiado pela manutenção da decisão de forma rápida, já que aqueles que já não possuem muito tempo nessa terra de hipermetrópicos. Pessoal, tá faltando, é problema de visão, né? O que é, será? Aí sim, hein? Compartilha esse vídeo, eu fiz bem curtinho para você poder compartilhar. Que Deus te abençoe grandemente, vai dar tudo certo na sua vida. E mais uma vez, eu oro a Deus para que Ele te conceda a graça da saúde. Sem saúde, não somos nada. Saúde para aproveitar esse dinheiro com a sua família e com quem você ama. Muito obrigado e até a próxima.